Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você se o Corinthians negocia com o atacante revelação do Maringá. Vou te trazer os números do jogador, todos os detalhes e se há negociação. Vamos também falar de uma informação muito importante. O Romeu Tuma Júnior realmente foi afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo. Eu vou te contar os bastidores disso tudo e a informação na temperatura certa para você. Também te falo que Augusto Melo age nos bastidores, tentando trazer para o lado dele, inclusive, pessoas da Renovação e Transparência. Vamos também falar nesse blend de informações que vazou a camisa nova do Timão, novo modelo, com Edilson vestindo essa camisa. Eu gostei, quero ver você. Vamos falar do Coringão, né? Primeiro que vazou a camisa, né, nova do Corinthians, camisa que, né, vai fazer alusão aí ao título, né, do Corinthians de 2000 Mundial, tá? Eu gostei da camisa, né? Gostei da camisa. Aliás, eu acho mais bonita. Para mim, menos é mais, né? Eu acho essa camisa mais bonita que a própria camisa atual do Corinthians, tá? Eu não... A camisa número 1, né, do Corinthians, a camisa 1, né? Ela não me ganhou, né, até hoje. Mas a Nike mandou bem, por quê? Porque a All Black, meu amigo, é sucesso total e é maravilhosa, né? Então, essa camisa aqui eu acho mais bonita que a atual, né, como camisa 1, né? Achei bem bonita e não quero nem ver quando sair a 2, né, a preta. Vou lembrar do Fred Rincon. A preta, então, vai ser maravilhosa, que ainda não vazou, né, a imagem da preta, né? O atacante Edilson vazou, né, a camisa 1 do Corinthians, uma foto aí do pentacampeão mundial, né, com a peça. Foi realizada em um ensaio nesta quarta-feira, tá? Foi publicada na internet, compartilhada nas redes sociais antes da divulgação por parte do clube e da própria Nike, o Edilson aí. Enfim, e é bom lembrar, né, que o Edilson vai ser, né, um dos garotos propagandas aí da camisa, porque ele estava lá no Mundial de 2000, né? Ele, Marcelinho, enfim, vários jogadores do Mundial de 2000. Alguns nomes do atual elenco também, né, do futebol feminino do Corinthians vão ser aí os garotos e garotas propagandas, tá? Da nova camisa aí do Corinthians, tá certo? Deixa o like aqui e fala o que você achou dessa camisa nova do Esporte Clube Corinthians Paulista. Eu gostei e repito, hein? A preta eu vou comprar na primeira semana, tá certo? Deixa o like. Continuando aqui falando do Esporte Clube Corinthians Paulista, a questão política do Corinthians está pegando fogo, né? O Augusto Melo está, né, tentando aí, com o problema das contas, né? A dívida aumentou em 700 milhões em um ano apenas com ele. Ele jogou 300 milhões aí na culpa da antiga gestão, 400 assumiu, já é muita coisa, já bate todos os recordes de dívida de um presidente. E tem a questão, né, tudo envolvendo lá o escândalo dos ingressos, que o Corinthians precisa tomar providências, a questão da antiga patrocinadora, e vai ter a votação do impeachment. Então, o Augusto, ele está tentando jogar politicamente, ele está fazendo a parte dele. Só que, pra você ver como que é a política, né? Vocês que torcem para dirigentes, vocês têm que tomar muito cuidado com isso. Eu, por exemplo, critiquei 3 anos o Duílio, estava certo no final que ele foi um péssimo presidente. E o Augusto Melo também, para mim, mais erra do que acerta. Agora, ele está chamando vários da Renovação e Transparência, tá? Eu não vou citar nomes, mas um dos principais cargos do Corinthians, um dos principais cargos do Esporte Clube Corinthians Paulista, tá? Recebeu uma pessoa da Renovação e Transparência muito conhecida, tá? Que já exerceu cargos grandes no clube, foi convidada para assumir, tá, esse departamento. É da Renovação e Transparência, tá? Já foi da Renovação e Transparência, ou não sei se acabou ainda, a Renovação e Transparência ainda existe. Enfim, e tem também, né, cargos prometidos, inclusive para diretor de futebol e outras funções. Então, a questão política do Corinthians está pegando fogo, tá? E é o seguinte, eu não vou falar o nome, mas era no departamento médico do Corinthians que foi feito esse convite, tá certo? Só para você ver que eu sei do que eu tô falando, e quem tá lá no Corinthians sabe muito bem, deve ter pessoas que têm mais essa informação também, mas, meu amigo, não tem limites, a política é assim, entendeu? O Augusto agora tá querendo fechar com pessoas da Renovação e Transparência, tá? Para se manter no cargo e é o jogo político. Cada um joga com as cartas que tem. Eu quero o seu comentário, o seu like aqui, mas o seu comentário sobre esse assunto. Em cima disso, vamos falar se o Romeu Tuma Júnior foi afastado do cargo
né, de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians. Essa informação explodiu como uma bomba, né? Não sei se foi o GE, né, que trouxe essa informação, tá em primeira mão. Estou vendo aqui, a crise política vivida pelo Corinthians ganhou um novo capítulo. Romeu Tuma foi afastado preventivamente do cargo. A decisão foi tomada na noite da última quarta-feira pela Comissão de Ética e Disciplina do Corinthians, após denúncias apresentadas pelo presidente do clube, Augusto Melo, pelo conselheiro Roberto William Miguel, né, que é o libanês, conhecido como libanês. Foram 3-1 pelo afastamento preventivo do Tuma, né? O presidente da comissão, Robertson Medeiros, se absteve, já que o estatuto do clube prevê que ele assuma o comando do Conselho Deliberativo na ausência do presidente, que é o Dunga, né? Que, enfim, muita gente, né? Eu falei para vocês que não era permitido isso no Corinthians, né? Só se fosse realmente uma jogada política, né? E quando saiu essa informação, o pessoal lá, os tuiteiros, acabaram se precipitando, né? Querendo falar que eu errei quando eu trouxe essa informação. E não, né? O Conselho de Justiça do Corinthians acabou de divulgar, né? Que é do Conselho, tá? Que o Tuma não pode ser afastado, não foi afastado. Claro que vão ficar 2 órgãos do clube aí agora batendo de frente, o da Comissão de Justiça e da Comissão de Ética, né, e Disciplina, tá? Então a nota aqui da Comissão de Justiça, a Comissão de Justiça, diante da veiculação da imprensa acerca da suposta decisão adotada pela Comissão de Ética do Conselho Deliberativo, relativamente à possibilidade de afastar cautelar, né, de conselheiro eleito vitalício, informa que considera o referido ato manifestamente ilegal. Olha só, lembrando que eu não tenho lado, tá? Só estou defendendo a minha questão de jornalista, né? Porque às vezes as pessoas ficam aí dizendo, errou porque falou que não podia ser afastado. Legalmente não pode ser afastado, tá bom? Então, assim, o jornalismo aqui é muito sério, né? Eu não tenho lado, eu não fico como essa turma aí no Twitter, um defendendo o outro. Manifestamente legal e teralógico, tá? Posto que desamparado de alicerce estatutário e regimentalmente válidos. Então, olha só, informa, tá? O Conselho informa que considera o referido ato, que é o afastamento do Tuma, manifestamente ilegal e teralógico, posto que desamparado de alicerce estatutário e regimental válidos, motivo pelo qual refuta sua validade, quer dizer, está dizendo que não tem validade nenhuma, inclusive em parecer a ser devidamente encaminhados aos poderes do clube. Diante disso, em respeito à legalidade e à segurança institucional, né, e à soberania do plenário do Conselho Deliberativo, entende-se que tal ato, para gerar qualquer efeito jurídico, deve ser referendado pelo plenário do órgão fiscalizador, como exige o estatuto e os principais que regem o devido processo legal no âmbito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Não se pode admitir que decisões de tamanha gravidade e impacto institucional sejam implementadas à revelia do Conselho Deliberativo sem o devido resguardo das garantias mínimas de contraditório e ampla de defesa. Conclamamos os conselheiros e conselheiras a manter-se firmes na defesa da legalidade das prerrogativas institucionais do Conselho Deliberativo até que o plenário se reúna e delibere sobre a temática em pauta, tá? Conselho de Justiça do Corinthians. Então, uma informação aqui oficial, tá? Não tem legalidade. Agora, né, eles que vão lutar aí para ver o que vai acontecer. Mas só quero dizer que isso aqui que foi trazido hoje pela Comissão de Justiça foi o que eu trouxe um mês atrás, mais ou menos, tá? Então é só para informar vocês na temperatura certa. Esse é o Corinthians, amigo, sempre pegando fogo, principalmente na questão política. Comenta aqui embaixo e deixa o seu like. O Corinthians está negociando com o Matheus Moraes, jogador de 24 anos, né, que pertence ao Maringá, né? O Corinthians, né, enfim, informação, né, do Fabiane, né, da Rádio Bandeirantes, é que o Corinthians é um dos clubes interessados em Matheus Moraes. Ele é atacante do Maringá. As conversas ainda são iniciais com o clube paranaense, quer dizer que existe já, então, uma negociação, uma conversa, mas está bem no início. E o jogador de 24 anos, ele marcou 9 gols em 18 jogos nesta temporada, tá? Olha só, ele está no Maringá desde 2023. Em 23 fez 17 jogos, 3 gols. Em 24 fez 27 jogos, 3 gols e 2 assistências. Nesta temporada vive o melhor momento da carreira. Fez 9 gols em 18 jogos, deu 1 assistência. Foi artilheiro do Paranaense com 8 gols em maio, né? Foi com 8 gols. Em maio, Bahia, Vitória e Bragantino demonstraram interesse.
o Maringá pediu 5 milhões de reais, que é o valor que o Corinthians está pagando aí pelo empréstimo de 6 meses do Thales Magno, tá? Aqui é a aposta em um jogador que vai ficar por muitos anos. Formado no Santos, jogou de 2011 a 2020 na Vila Belmiro, jogando em todas as categorias do Santos, sub-11, sub-13, sub-15, 17, 20 e também 23, que é o Santos B, né? Jogou na base com o Yuri Alberto e com o Rodrigo, né? Aquele que está no Real Madrid, mas por conta de lesões acabou perdendo espaço e não subiu aos profissionais. Do Santos ele foi emprestado ao Maringá em 2020, depois voltou ao clube em 21, mas passou pelo Londrina em 22 sem atuar, está desde 23 no Maringá. Essas são as informações aqui do Klaus, né, em relação a essa passagem dele pelo Santos, tudo, tá? Nosso companheiro Klaus Richman aqui do canal Café do Setorista da revista Placar. Beleza? Ó, a informação que eu tenho é essa mesmo. Quando iniciou uma conversa, né? Pode ser tratada como consulta ou negociação, enfim, vamos aguardar e ver, né, se o Corinthians vai avançar na questão desse jogador e atacante do Maringá. Eu não conheço, por isso te passei todos os números. Bora falar do Timão, porque tem muitos assuntos. O Rodrigo Garro falou sobre a sua lesão, a sua situação, será que ele tá perto de voltar? O Memphis Depay trabalhou com bola, tem problemas na defesa pro Ramon resolver, e o Romeu Tuma Júnior foi afastado da presidência do conselho. Tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Bora falar sobre o Garro, então. A gente começa pelo Garro, que voltou da Espanha, tá? Ele tava na Espanha tratando, né, com um tratamento inovador, pelo menos foi dessa maneira que o Corinthians tratou, sempre em contato com o departamento médico do Corinthians, mas com um profissional indicado pelo Memphis Depay, um cara que trabalhou no Atlético de Madrid e que cuida especificamente dessas questões relacionadas ao joelho. Ele se submeteu a alguns treinamentos, a gente pode ver algumas imagens na piscina, com reforço muscular, fisioterapia, uso de choque elétrico, aplicação de agulhas, foi assim, uma força-tarefa, né, para que o Garro pare de sentir essas dores no joelho direito da sua tendinopatia patelar. Ele retornou, vai ter agora todo o processo acompanhado pelo departamento médico do Corinthians, mas ele falou rapidamente, né, um vídeo de menos de 1 minuto para Corinthians TV, e até peguei as aspas dele aqui para vocês terem uma ideia. Ele disse o seguinte: fala Fiel, tô de volta, continuando com o período de recuperação, foram dias de muito trabalho, muitas coisas por lá, quero agradecer ao departamento médico por me ajudar com esse processo, tô com muita vontade de jogar, compartilhar o gramado com meus companheiros. Deus queira que logo eu esteja com vocês. Obrigado pelas mensagens de carinho. Para mim é muito importante. Obrigado e estamos juntos. Recentemente, inclusive, ele fez uma postagem, né, de alguns meses completados aí da camisa 8, né, para dizer que ele tá feliz com a camisa 8, vamos por mais, aquela coisa toda, né, para revelar o quanto ele tá satisfeito no clube, o quanto ele quer retomar a sua melhor condição, né, e fazer essa aproximação com o torcedor. A gente sabe a importância do Rodrigo Garro, ele foi o melhor meia do futebol brasileiro no ano passado, e esse ano não conseguiu ainda por conta dessas dores. Então, eu sempre disse aqui pra vocês, cara, resolvam isso. Porque não adianta. Eu sei que ele estava jogando no sacrifício, ele foi importante, né? Ele estava presente na final, foi campeão paulista. Eu sei o quanto isso era importante pra ele, mas, cara, a saúde dele, né, em primeiro lugar. Então, resolve isso, até porque ele vai colaborar ainda mais, né? Vocês estão vendo aí a dupla Memphis e Yuri cada vez mais se encontrando, com o Garro a pleno, né? 100%. Aí o Corinthians tende a decolar. Até porque tá difícil de encontrar um reserva para ele, né? O Coronado tem alguns problemas físicos constantes, o Memphis faz essa função, mas aí você tem que botar o Romero no ataque, o Romero também dá uma oscilada, então assim, o Garro é o cara, né? Então que o Garro se recupere o quanto antes. Vamos falar do Memphis, né? Falei sobre o Memphis Depay, inclusive, ele trabalhou normalmente com bola, ele sentiu aquele pisão, né? Sofreu aquele pisão que o Anderson Daronco ignorou no final de semana, no jogo contra o Vasco, foi retirado do jogo da Colômbia, não participou da viagem, o elenco ganhou folga, então ele teve um controle de carga aí durante a semana, mas quinta-feira, tá? Quinta para sexta eu tô gravando esse vídeo. Quinta-feira trabalhou com bola. Tem um treino definitivo na sexta e o derby é no sábado. Então, pelas informações, o Memphis vai pro jogo, tá? Agora, o Coronado e o Gustavo Henrique não trabalharam. Então, eles são dúvidas. Eu não posso dizer que eles estão fora porque tem ainda o treinamento da sexta-feira. Mas o zagueiro tem um problema, né, um incômodo na coxa direita, e o Coronado sentiu uma pancada no ombro, também estava oscilando aí durante a semana e não trabalhou nessa quinta-feira, diferentemente do Memphis. Então, o Memphis a gente pode garantir para o jogo. O Coronado e o Gustavo Henrique já não. Não tendo o Gustavo Henrique, a gente já entra numa outra seara desse vídeo, que é a parte da defesa.
A gente tem visto muitas críticas, especialmente no último jogo, né, contra o América, quando o André Ramalho e o Félix Torres, mesmo com um time misto, reserva, não sei o quê, a dupla de zaga foi teoricamente a titular, pelo menos com o que o Ramon tem à disposição nesse momento, na medida em que ele não tem o Gustavo Henrique. E o André Ramalho, pelas informações, está jogando um pouco no sacrifício, ele está descontado, né? E ele está realmente muito, mas muito abaixo daquilo que ele entregou no ano passado. Os outros, o Kaká, a gente já viu que é insuficiente. O João Pedro Tchoca, eu acho que ele foi jogado aos leões depois de uma falha especificamente naquele pênalti contra o Barcelona em Guayaquil, e depois acabou inseguro, né, e retirado do esquema, mas acho que prematuramente, né? Acho que você tinha que dar uma trabalhada no moleque, né? Não dá para perder um zagueiro que em algum momento foi considerado positivo, estava fazendo uma boa dupla com o Félix Torres, que era outro que estava jogando bem, de repente passou a jogar mal de novo. Tá oscilando mais uma vez, mas esse jogo, tanto no jogo contra o Barcelona, como nesse jogo contra o América de Cali, né, um Libertadores e outro Sul-Americana, tem uma diferença. Na verdade, tem uma semelhança. Nesses dois jogos em que a defesa foi mal, um jogador não estava. Ranielli. Então, assim, me parece muito claro que parece exagero o que eu vou dizer, mas me parece muito claro, porque eu sei que tecnicamente e individualmente eles estão mal. Vocês olham o gesto técnico dos zagueiros e é fácil perceber que como eles estão mal tecnicamente. Agora, é fato que o sistema fica muito mais protegido quando você tem o Ranielli. O Ramon Dias encontrou o time quando ele posicionou o Ranielli à frente da defesa. Ele não começa o ano como titular, até porque o Ramon rodou bastante. Quando ele reconquista a posição ali na frente da defesa, e aí ele oscila ali, né, abrindo o Martínez ou o Carrilho pelo lado direito, aí às vezes ele abre o Martínez, o Carrilho pelo lado esquerdo para botar o Martínez na direita e tal, definindo mais ou menos o time titular, mas nunca abrindo mão do Ranielli, que muitas vezes é híbrido, é um terceiro zagueiro. O Ranielli resolve todos os problemas defensivos do Corinthians. Na reta final do Paulista, em alguns jogos importantes, o Ranielli foi o cara. Então, cara, me parece algo significativo. Os zagueiros, eles ficam expostos e eles falham demais quando eles não têm o Ranielli à frente da defesa. Individualmente, tecnicamente, eles não estão bem. Isso é fato. Agora, o Ranielli tá salvando a pele dos caras. Então, se tem um alento para esse derby, né? Mesmo que o Gustavo Henrique não jogue, que a dupla seja André Ramalho e Félix Torres, se jogar o Ranielli, eu acho que é um problema a menos. Eu acho que ele não vai resolver todos os problemas defensivos do Corinthians, né? Porque a bola, quando precisar cair no pé do Félix Torres, ele não pode dar as pichotadas que ele dá. Mas é fato que o Ranielli tem resolvido muita coisa. A gente nem percebe isso, cara. Mas se a gente prestar atenção, o Ranielli dá uma proteção diferente ali pro setor. E todo mundo cresce no lado dele. Então, talvez esse seja o benefício de contar com ele. Mas é fato que o Corinthians está com problemas defensivos no que diz respeito à qualidade dos seus zagueiros. Seria interessante contratar. Seria interessante buscar algumas afirmações ali para o setor, para não depender necessariamente de um primeiro volante, de um outro jogador, para você ter uma segurança maior, tá bom? Vamos falar sobre, para a gente fechar esse vídeo, do afastamento do Romeu Tuma Júnior. Cara, é importante a gente falar sobre isso, porque o Tuma, ele, presidente do Conselho Deliberativo, eleito no início de 2024, com mandato de 3 anos, ele assim... Vou dar a minha visão, tá? Eu não tenho procuração para defender o Augusto Melo, não conheço o Romeu Tuma, não tenho conhecimento, relação com nenhum deles, tá? Mas a sensação que eu fiquei daqui foi sensação de uma parcialidade do Romeu Tuma Júnior. Ele foi muito incisivo no processo de impeachment e sem ter provas. Por isso a minha sensação. No momento em que você tem provas, inquéritos resolvidos, denúncias comprovadas relacionadas ao presidente do Corinthians, poxa, não teria nenhum problema eu dizer aqui para vocês que, cara, o Tuma ele estava embasado para capitanear esse processo de impeachment. No momento em que isso não existia, ficou muito claro que havia uma manobra política para que o impeachment fosse levado a cargo. E aí a gente banaliza o impeachment, né? O impeachment tem que ser algo grave. O Augusto, por mais que a gente questione o modelo de eleição eleitoral do Corinthians, como do São Paulo, como dos principais clubes, né? Como de alguns dos principais clubes que a gente questiona,
Eu acho que você teria que abrir para o associado, para transformar o processo mais democrático, porque hoje você não pode, né, reduzir a 4 mil pessoas um universo dentro de um universo de 35 milhões de torcedores, para que esses 4 mil elejam o presidente. Eu acho muito pouco e antidemocrático você fazer esse tipo de coisa. O Augusto disse que vai mudar isso, vamos ver. Mas se você mantém, mesmo que você mantenha esse processo, você tem que respeitar. E o Augusto está lá, eleito pelo associado. Para você tirar ele de lá, não pode ser por incompetência, embora a gente possa questionar e cobrar, não pode ser por uma declaração, não pode ser por coisas vazias, né, gente? Tem que ser por algo muito sério, senão vira uma bagunça. E aí o Tuma, ele liderou um processo de impeachment sem que o inquérito, por todos os processos, por todas as denúncias, ele tivesse sido concluído. E aí pegou muito mal. De qualquer forma, indo na notícia aqui, o Romeu Tuma Júnior, né, presidente do Conselho Deliberativo, foi afastado preventivamente em caráter liminar, tá? Após denúncias apresentadas tanto pelo presidente Augusto Melo quanto pelo conselheiro Roberto William Miguel, conhecido como Libanês. Quem tomou essa decisão foi a Comissão de Ética e Disciplina do clube, que o clube tem algumas comissões, né, para fiscalizar tanto o presidente, a diretoria, todo mundo ali, né? E a comissão acabou por entender que realmente tinha motivo para afastar o Romeu Tuma Júnior. É óbvio que o Tuma ele pode apresentar uma nova defesa com testemunhas, com documentos, e a decisão final ela ainda precisará ser referendada pelo plenário do Conselho Deliberativo. Então, vai haver uma votação ainda para saber se o Tuma deve ser efetivamente afastado. Ele está afastado de forma preventiva e em caráter liminar. É apenas uma pequena vitória jurídica do presidente Augusto Melo, tá bom? Ele é acusado de comandar o Conselho de forma parcial e de prejudicar a imagem do Corinthians com declarações públicas. O entendimento da maioria dos membros da comissão ética foi de que se ele continuasse no cargo, né, esses danos continuariam. Obviamente que o Tuma ele não concorda, diz que isso é uma aberração, né? Eu tô lendo a notícia do GE aqui, vou dar o crédito, tá, rapaziada?